eu começo, Rei, a falar, o pessoal sempre acha que eu pirei quando eu começo a falar do caso Varginha. Eu vou explicar para ti rapidamente por que que eu sou um cara apaixonado pelo caso Varginha. Porque eu sempre tive a convicção, primeiro, que não tem ET porra nenhuma. Segundo, que não teve nenhum OVNI coisa nenhuma. Terceiro, que Varginha utiliza muito bem a questão do OVNI para movimentar a economia, que virou uma atração turística, tipo a cidade de Asa Branca na novela Rock Santeiro. Mais ou menos assim, o rock não era santo, assim como não teve nada. Só que quando a gente estuda a sério o caso Varginha, teve um avião americano entrando no espaço aéreo brasileiro sem autorização e descendo em Viracopos. E aí, não, era um ET, era o ET. Okay? Ninguém até hoje explicou, e o cara que pediu autorização recebeu uma ligação do comandante dele dizendo que não era para pedir autorização. Esse cara deu uma entrevista e ele foi aposentado. Tá? Tudo isso com a entrada de um avião americano em espaço aéreo brasileiro em 1996. Então é muito mais fácil. E aí, como é besteira, é loucura, é delírio, só que todos os documentos daquela noite o Exército colocou em 25 anos de sigilo. Todos os documentos. Acabou os 25 anos, nos 25 anos do caso Varginha, renovaram para mais 25. Chico Alencar pediu para liberarem os documentos, não liberaram. Teve morte naquela noite em Varginha, Rei. Um policial morreu, sem nenhuma explicação, sem nada. Um policial que viu demais morreu. Então, ele pegou o ET no colo e se contaminou com o ET, e por isso que ele morreu. Tá? Casualmente, o médico legista, que agora me falha o nome dele, famosíssimo, foi o mesmo médico legista do PC Farias. Agora eu esqueci o nome dele, tá? Casualmente. E era um professor da Unicamp, inclusive. Então, o Brasil tem uma arte maravilhosa para esconder os problemas que aqui acontecem. E assim, quem quer estudar ufologia vai ver que ufologia sempre foi cortina de fumaça para problema militar. Casualmente, os militares estão sempre envolvidos em tudo que dizem que é coisa de alienígena. Sempre estão envolvidos. Não é à toa. Né? Mas aí a gente sai, vem para 2025. Hey, por onde é que a gente vai começar? Nós temos Posso só dar uma informação antes de passar a palavra para o Rei? Eu estou só mutando o Rei para não ter eco aqui. Só algumas informações importantes, tá, gente? O avião é um Boeing C-32B de matrícula 009001. Ele veio de San Juan, em Porto Rico. A informação foi confirmada, Viaro, pela Fraport, tá? Fraport mandou uma nota para o G1 que já está circulando na imprensa. Uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no aeroporto de Porto Alegre às 17h13. O avião veio de Porto Rico. A previsão é que ele decole às 20h25 com destino a Guarulhos. Então, ele vai para São Paulo, esse avião, inclusive. E por quê? Pois é. Ninguém explica essa questão até agora. Ele saiu da base aérea de Wrighttown, em Nova Jersey, com destino a Tampa, na Flórida. Ainda no mesmo dia seguiu para San Juan, antes de pousar em Porto Alegre nesta terça. O motivo do pouso não foi informado no comunicado da Fraport, empresa responsável pela administração do aeroporto. A reportagem entrou em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e com a Força Aérea Brasileira, mas não obteve retorno. Então a gente está às escuras sobre vários dados aqui, mas eu queria colocar essas informações só para a gente ter isso em mente, além de ser um avião que é usado pela CIA. Vai lá, Rei. Perfeito, Pedro, perfeito, Viário. Boa noite, comunidade. Então, é um avião Gatekeeper, né, esse modelo que é utilizado por forças especiais, geralmente dos Estados Unidos. Em relação a esse avião, assim, eu gosto bastante de ver o Flight Radar também, e tem muita aeronave do Exército, das Forças de Segurança dos Estados Unidos circulando pelo Brasil o tempo inteiro, tá? É uma coisa, assim, relativamente comum. O que eu acho que está pegando agora é a questão do momento que a gente está vivendo, que eu acho que é um momento muito delicado, que tem muita coisa acontecendo, e ele não ter sido registrado. Ele estava como se não estava registrado no Flight Radar. Eu não sei quem achou, alguém achou, viu esse avião, fez a denúncia e a mídia começou a divulgar. Então, assim, é preocupante? É. Mas é importante saber, sim, que esses aviões, como o próprio Viaro falou, há décadas circulam aqui no Brasil e a gente sabe muito bem que tem muitos tratados de cooperação entre Brasil e Estados Unidos na área de defesa. Então, essas aeronaves são relativamente normais por aqui. Mas é muito estranho não ter registro. E agora está vindo isso à tona.
O que me preocupa mais nesse cenário é o seguinte, porque você já entra na questão toda do que está acontecendo nesse momento. Você pega... o que está se falando agora é que a gente não sabe se isso se procede ou não. A gente tem muito pouca informação. Mas é que, por exemplo, a Venezuela está prestes a ser atacada pelos Estados Unidos. Isso está nas redes sociais. Não existe ainda nada consistente que leve a entender que isso esteja prestes a acontecer. Agora, muitos movimentos estão acontecendo no Brasil, na América Latina e no Atlântico Sul, em especial, que são movimentos muito esquisitos. E esse avião, nesse momento em que você tem uma crise institucional dos Estados Unidos com o Brasil, onde a gente sabe que a CIA é a principal operadora da inteligência do Estado, do Serviço de Estado americano, no que eles consideram a colônia. Então, isso é muito preocupante. É importante que o governo dê uma resposta, que a Força Aérea dê uma resposta por que esse avião estava aqui e que dê explicações. A gente sabe que está tendo operações agora conjuntas entre o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos, tá? Isso está na mídia, mas esse avião, pelo que eu entendi, ele não fazia parte desse grupo que está nesses exercícios militares. Então, assim, o que eu entendo é o governo precisa dar uma resposta, porque é um avião, esse Gatekeeper é um modelo que é utilizado por forças especiais, é utilizado pela CIA, que transporta tropas assim, que fazem assalto, tropas mais da inteligência. Então, assim, por que esse avião está voando pelo Brasil nesse momento histórico que a gente está vivendo, de uma tensão sem limite, tá? E assim, a gente já vem conversando isso, inclusive, muito no DCM, inclusive, há bastante tempo, de que isso tende cada vez mais a ficar mais forte, mais pesado, que não vai ter retorno. Nós chegamos num ponto sem retorno desses ataques dos Estados Unidos ao Brasil. Nós sabemos o que eles querem. Eles querem impedir o ímpeto da justiça brasileira em regular as big techs e do governo brasileiro em manter seu ímpeto soberanista e desenvolvimentista, ou seja, o alinhamento com o BRICS. Quem pode oferecer isso para ele? O Lula. O Lula não vai oferecer. O que eles vão fazer? Vão tentar derrubar o Lula. Não derrubar, tá? Eu venho defendendo muito isso. Eles vão tentar desestabilizar o Lula até 2026 para que eles tenham alguma legitimidade ganhando nas urnas. Então, assim, a tendência é que daqui para frente só piore. E mais, não é só o Brasil. É a América Latina, é a Venezuela, é a Colômbia, é a Argentina que está dentro desse contexto todo. Então, o que está acontecendo no continente é muito notável do ponto de vista histórico. A gente não vê uma tensão dessa há muito tempo. E isso vai muito além da doutrina Monroe, por exemplo. Porque quando a gente fala em doutrina Monroe, a gente fala em uma doutrina diplomática que poderia chegar às vias de fato com armamentos bélicos, de forma bélica. O que a gente está vendo agora é uma transformação total na diplomacia americana, é uma diplomacia canhoneira na veia, onde eles, por exemplo, agora, nesse momento, eles deslocaram parte da frota sul de defesa dos Estados Unidos, que atua geralmente no Atlântico Norte, no Mediterrâneo e alguma parte ali no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, eles deslocaram para o Caribe e para a América do Sul, ali na fronteira marítima com a Venezuela. Então, esse é um movimento que é muito, muito, muito notável do ponto de vista histórico. Então, assim, eu fiz essa introdução para a gente começar a pensar que tem tanta coisa acontecendo, tanta peça se movendo no tabuleiro, que fica difícil até a gente respirar, e cada dia mais coisa acontecendo. Deixa eu dizer algumas coisas para situar aqui até a comunidade. Bom, primeiramente agradecer o pessoal aí que respondeu, o médico legista lá em Campinas era o Badan Palhares, ele mesmo, tá? Exatamente esse, doutor Badan Palhares. Segundo, avisar a nossa comunidade que nós estamos tratando de uma notícia aqui que vai ser atualizada talvez durante a live, inclusive. Então não sai daí, porque a gente vai trazer maiores informações assim que nós tivermos mais detalhes. E terceira coisa que eu queria dizer é que existe uma autorização chamada AVOEM. Essa autorização, ela é uma autorização de voo, a própria sigla é autorização de voo para aeronaves militares e civis estrangeiras. Qualquer aeronave estrangeira ou que carregue equipamento bélico, explosivo, tem que ser emitido a AVOEM pelo Estado-Maior da Aeronáutica.
Se não tiver o avoen, tu não tem autorização para entrar. E esses acordos que tem, todos eles têm a emissão desta autorização, porque é uma autorização muito rápida de emitir quando se tem autorização prévia e serve como controle do próprio espaço aéreo. Quando tem, o próprio piloto informa o número de registro do avoen, bate com o que foi emitido automaticamente. Lá atrás, anos 80, 90, era no papel, ainda tinha um documento, tinha que pegar carimbo, assinatura. Hoje, com certeza, é tudo mais simples em relação a isso. Então tem muito mais informação, inclusive, para saber se esse avoen foi ou não emitido, se isso foi feito às escondidas ou se não foi feito às escondidas. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Temos o Rei Aragão, já temos nosso querido Paulo Paes, que está nos bastidores, que acho que já podemos trazer também. Vamos chamar ele? Inclusive para dar os parabéns para o Paulo, que está de aniversário hoje. O Paulo que é aqui da comunidade, gente, é o Visão Caleidoscópica do nosso chat, que está aqui para participar com a gente hoje. Chama ele para uma live com emoção. No olho do furacão, o Paulo vem para cá, porque nós temos essa breaking news de última hora. Vamos chamar o Paulo. Eu posso fazer uma piada muito rápida? Eu sei que tá todo mundo tenso, com cagaço, a gente pode cair numa terceira guerra mundial. Mas, Viário, a capa do 0 Hora amanhã tem que ser gaúcho, dedura, avião da CIA do Brasil, né? Se não tiver gaúcho, não é a 0 Hora, né, cara? Não tem. Vamos chamar o Paulo aqui que eu ri um pouquinho. Vamos lá. Não, a capa do Clique RBS vai ser avião americano que desce em Porto Alegre, tem equipamentos produzidos no polo industrial do Chuí. Vai ser mais ou menos assim.